Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, uma bela e inspirada reflexão da Palavra de Deus. Oro pela sua vida, você que acessou esse canal, esse vídeo. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, sua família, para que Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, e que haja paz na sua casa, paz nos seus relacionamentos, e que o amor de Deus seja abundante na sua vida. Amém? Eu queria tratar com você sobre o retorno. Sim, o retorno. Lucas no capítulo 15, verso 17 até o 24, e eu quero ler para você. Ele diz assim: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Talvez esse seja um texto conhecido, uma história conhecida sobre o filho pródigo, mas eu queria enfatizar com você a questão do retorno. E para isso a gente precisa pensar sobre a queda e o desespero. O filho pródigo, esse moço que saiu da casa do pai, pediu para o pai, antes da morte do pai, ou seja, em vida, pediu para que seu pai repartisse a sua herança, saiu para uma terra longínqua, né, gastou seu dinheiro com as meretrizes, com suas orgias, enfim, desperdiçou aquilo que talvez o pai tivesse conseguido ao longo de muitos e muitos anos de trabalho. Mas após ele esbanjar a sua herança em uma vida cheia de excessos, ele se encontra agora em um estado de profunda miséria. A terra para onde ele foi, o lugar para onde ele foi, a terra distante para onde ele se dirigiu para gastar o seu dinheiro e viver a sua vida, agora passava por um momento de terrível fome, escassez total. Então a fome e a humilhação, né, que esse moço estava passando o levam a trabalhar até como cuidador de porcos. E olha que esse era um trabalho degradante para um judeu, cuidar de porcos. Mas nesse momento de extrema necessidade, ele começa agora a refletir sobre a fartura da casa do seu pai, a dura realidade que ele tinha passado agora, que ele estava passando nesse momento, em contraste com o que ele vivia na casa do seu pai, com a abundância de pão, dignidade, trabalho. E pelo que a gente vê no texto, agora ele tem uma tomada de consciência. Diz o texto, né? Caindo em si, o filho pródigo ele reconhece a insensatez de suas escolhas. Ele percebe que fez burrada, fazendo aquele pedido para o seu pai, humilhando o seu pai em vida, para que lhe desse a herança. E agora ele vai e gasta tudo, não lhe sobra nada. Então ele caiu em si e reconheceu que ele foi insensato nas suas escolhas. E ele pensou na bondade de seu pai. Ele percebe que mesmo os servos da casa do seu pai vivem com mais dignidade do que ele.
Ele sabe que aqueles trabalhadores têm alimentação, roupas, uniformes limpos, têm um bom local para dormir e descansar. Ou seja, ele não tem nada disso. Perdeu tudo. E essa tomada de consciência, então, agora, né, marca o início da sua jornada de retorno. Retorno, né? Ele pensou naquela situação dos empregados da casa do seu pai, vivendo com maior dignidade do que ele, e ele toma aquela agora consciência, fala, não, eu vou me levantar, vou ter com meu pai. E essa conscientização marca agora o início da jornada de retorno. E aí ele faz um plano para retornar à casa do pai. Ele elabora um plano para voltar à casa do seu pai, não como filho agora, mas como empregado, como servo. Ele reconhece que o que ele fez, ele não é mais digno de ser chamado filho, mas ele espera encontrar pelo menos misericórdia e aceitação como sendo um trabalhador. E aí ele toma um retorno com humildade. Aí ele vem com o coração arrependido. O filho pródigo inicia sua jornada de volta para casa. Ele está decidido. Não, eu vou conversar com meu pai. Vou dizer para meu pai que eu pequei contra o céu e perante ele. Ele está agora ciente de que seu pai pode até rejeitá-lo, mas a esperança de encontrar um lugar na casa de seu pai o impulsiona a essa viagem de retorno. E a Bíblia nos faz verificar um pai, né? Um pai que tem misericórdia, um pai que é misericordioso. Isso nos remete a pensarmos na nossa condição e na condição de Deus como nosso pai. Ao ver o filho se aproximando, diz a palavra de Deus, né, o pai, tomado de compaixão, corre ao seu encontro. Aqui vale a pena a gente chamar a atenção de que se o pai vê o filho se aproximando, é sinal de que aquele pai todos os dias estava em algum lugar, em algum ponto que ele podia mirar o caminho para ver quem vinha e quem não vinha. E certamente quando ele viu aquele vulto daquele homem vindo, ele então agora fala, pode ser meu filho, é o meu filho, pelo jeito de andar, é o meu filho. E aquele pai então, ao ver o filho se aproximando, ele tomado de compaixão, ele corre ao seu encontro. Ele não espera que o filho peça perdão, sabe, se justifique, mas ele abraça o filho e o beija, demonstrando seu amor incondicional. O filho certamente vinha de viagem de alguns dias, sem banho, as suas roupas deveriam ter se deteriorado, ele estava agora cuidando de porcos, mas o pai não quis nem saber, abraçou e beijou seu filho, como deve ser feito. E aí agora a gente parte para a restauração da dignidade, porque o texto continua, né, que o pai ordena que seus servos tragam a melhor roupa, veja que não era qualquer roupa, a melhor roupa, um anel de identificação daquela família, daquele clã, e sandálias para o seu filho. Ele o veste com dignidade, restaurando a sua posição como filho, não como empregado, como o jovem queria. Não. O pai o recebe gostoso, o abraça, o beija, pede para que os seus empregados tragam uma roupa, a melhor roupa que tem, traz um calçado, uma sandália, coloca um anel no dedo para reconhecimento a quem ele pertencia, a que clã ele pertencia. Ele o veste com dignidade e restaura a sua posição como filho. É o que Deus faz conosco. Nós viramos as costas para Deus, deixamos de andar pelo caminho, mas o Senhor todo o tempo está esperando com os braços abertos o nosso retorno. O pai não se importa com o passado do filho, o que ele fez, se ele gastou dinheiro, se ele gastou a herança, se ele voltou sem nada, com quem ele andou, por que ele andou. Mas ele celebra o retorno daquele filho. E houve então uma festa, né, da celebração. O pai ordena que um banquete seja preparado para celebrar ali o retorno do seu filho. Ele compartilha sua alegria com todos os presentes, expressando a sua felicidade por ter encontrado seu filho perdido. A palavra de Deus diz que há festa no céu
quando um pecador se arrepende. E a alegria do retorno agora, então, ela é vivida, literalmente. Essa palavra do filho pródigo é uma poderosa ilustração do amor incondicional de Deus e de sua disposição em nos perdoar, e restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. O retorno do filho pródigo representa a jornada de cada um de nós em busca dessa reconciliação com Deus. A parábola do filho pródigo nos ensina que não importa o quão longe nós tenhamos nos desviado do caminho, sempre poderemos encontrar o caminho de volta para casa. Deus, como o Pai misericordioso dessa parábola, está sempre pronto para nos receber, de braços abertos, perdoar nossos pecados e nos restaurar à sua presença, nos tornar dignos da vida eterna, de sermos chamados filhos de Deus. Mas vale a pena aqui a gente retomar o início do texto, do verso 17. Diz que aquele jovem, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão de sobra, o suficiente, eles comem com fartura. E eu estou aqui nessa condição, numa terra estranha, num local estranho, com pessoas estranhas. Enquanto eu tinha dinheiro, eu tinha amigos, agora que eu não tenho mais ninguém. Nem trabalho quase eu consigo, a não ser esse de cuidar de porcos. A palavra de Deus diz que aquele moço, com a fome que ele tinha, ele teve vontade de comer das alfarrobas daqueles porcos. Veja que situação. E ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar. Amado, nós não podemos ficar caídos nem prostrados. Nós precisamos nos levantar e estarmos de pé. E ele disse: eu irei para o meu pai e lhe direi, olho no olho: Pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti. E olha, eu não sou mais digno de ser nem chamado teu filho. Mas por favor, me chama, me faz aí como um dos teus empregados. Mas não foi assim. Ele sabia que o pai podia até rejeitá-lo. Mas o pai não quis saber de nada. O pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, vestiu-o, põe-lhe um anel no seu dedo, na sua mão, e calçados nos seus pés. Traz aqui um novilho, né, cevado, vamos matar, vamos fazer um churrascão aqui, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o nosso Deus, Ele está sempre pronto para nos receber. Então você que assistiu esse vídeo, eu não sei qual é a sua condição, mas se por acaso você tem virado as costas para Deus, saído do caminho, ido para lugares distantes, longe de Deus, fique sabendo que o Senhor está todo o tempo olhando para ver quem vem pelo caminho, e Ele te aguarda, Ele me aguarda de braços abertos. Ele não quer saber como nós estamos, se estamos, porque Ele sabe que se estamos no mundo, estamos com as sujeiras do pecado. Mas Ele vem, nos recebe, nos abraça, nos beija, dá-nos um belo de um banho, coloca roupas novas, coloca o anel no nosso dedo, devolve-nos a dignidade e nos restaura à condição de filhos. Então que Deus possa abençoar a sua vida e como filho de Deus estarmos prontos e sabendo que o Senhor nos acolhe em seus braços. Desejo a você toda a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor, a paz, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Amém.